Glória a Deus. Eu tenho a palavra de Deus nessa noite. Se encontra em 1 Samuel 1, verso 1 Samuel capítulo 1, verso 9. 1 Samuel, verso 9. Deus quer encontrar em nós um coração que tenha propósito. Amém? Deus quer encontrar em nós um coração que tenha propósito. E nessa noite o Senhor nos leva a uma palavra aonde nós temos o entendimento de que vale mais um propósito no coração do que muitas palavras nos lábios. Amém? Vale mais um propósito no coração do que muitas palavras nos lábios. E o que Deus quer encontrar em nós, no nosso coração, é propósito. Sabe, Salomão, ele diz para nós que muitos propósitos há no coração do homem, mas o propósito do Senhor permanecerá. De todos os propósitos que nós temos dentro do nosso coração, o maior de todos os propósitos é servir ao Senhor, servir a Deus, servir pessoas. E quando nós nos movemos para servir a Deus e servir pessoas, Deus tem propósito. Amém? 1 Samuel capítulo 1, verso 9, diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça não passará navalha. Amém? Glória a Deus. Muitos propósitos há no nosso coração, mas Deus tem um propósito específico a todos nós. Quando nós vivemos com um propósito, quando nós estamos sendo direcionados a Deus para um propósito, de servir a Deus e servir pessoas, nós sempre temos que ter em mente que este propósito de servir a Deus e servir pessoas é o propósito de Deus. Quando nós nos deparamos com esse texto da palavra, Israel estava vivendo um período difícil, onde uma apostasia tal estava tomando conta da vida das pessoas, do ambiente, do local, e por que não dizer, do tabernáculo do Senhor. Quando nós nos deparamos com este momento de Israel, nós temos que ter em mente que não é só com Israel que aconteceu isso, ou que acontece isso, mas também no nosso estilo de vida, do qual nós vivemos, também acontece isso. Há um enfraquecer da fé muito fácil. Há um quesito de adoração que se perde muito fácil. Há um amor que se distancia muito fácil. E isso, quando nós nos deparamos com este momento, este cenário de Israel, estava faltando aquilo que era primordial. Porque existem 3 funções primordiais para Deus, para que o juízo não venha sobre a terra.
Grave bem o que eu vou dizer nesta noite. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Deus, Ele sonda o coração de todas as pessoas. Há uma sociedade que se distancia. Porém, há 3 tipos de pessoas que Deus permite e envia para uma sociedade. Deus envia para uma sociedade. Eu acho lindo isso em Deus, porque Deus envia para uma sociedade, para que esta sociedade não venha apodrecer e cheirar mal diante de Deus por completo, desde o menor ao maior. Deus envia 3 tipos de pessoas para este ambiente. Deus levanta sacerdote, Deus levanta profeta e Deus levanta juízes. Dessas 3 figuras emblemáticas dentro da Bíblia que Deus envia para uma sociedade, é para que ela venha caminhar segundo a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a figura sacerdotal, nós temos o homem sendo levado diante de Deus, o sacrifício do homem sendo levado diante de Deus. Nós temos o profeta, que é Deus falando com o homem, Deus dialogando com o homem, falando com o homem. E nós temos os juízes que julgam causas procedentes de uma sociedade. Se dessas 3 funções a sociedade não respeita, não ouve e não segue, ela está fadada a um fracasso. Se dessas 3 figuras, nenhuma delas servir para orientar e trazer orientação de Deus e julgar corretamente, esta sociedade se corrompe. Então o cenário que nós vemos aqui é um cenário triste. Por quê? Porque é um cenário onde nós conseguimos enxergar claramente de que Deus não estava falando com o povo, de que Deus não estava sendo representado pelo sacerdócio, e não havia uma justiça segundo a vontade de Deus. Então o cenário aqui era de um caos em todas as áreas. Era um momento muito difícil. E sempre que nós conseguimos enxergar com os olhos espirituais que momento difícil é o momento de Deus agir, nós podemos nos colocar na brecha, porque tudo o que nos falta é o que Deus precisa para ser o combustível da vontade dele expressa na terra. Pegou? Vou repetir. Tudo o que me falta em tempo de crise à minha volta, tudo o que me falta é o que Deus precisa para mover uma sociedade segundo a vontade de Deus. Pegou essa revelação? Vou repetir de novo. Se em uma sociedade está em crise e aquilo que me falta é o combustível para que faça com que toda esta sociedade viva segundo a vontade de Deus, então eu tenho que ter um propósito. Aleluia. Eu não posso chorar a minha dor, eu não posso chorar a minha perca, eu não posso chorar a minha falta sem ter o entendimento, sem ter um propósito. Então, nesta noite o Senhor quer nos levar ao entendimento de que tudo aquilo que me falta, tudo aquilo que me faz falta, tudo aquilo que me causa dor, tudo aquilo que me confronta de um lado negativo, tudo aquilo que está me confrontando,
Porque, irmão, se tem uma coisa muito interessante em Deus, é quando Ele se sente confrontado. Deus sempre vai levantar alguém para devolver a afronta. Amém? Deus sempre vai levantar alguém para devolver a afronta. Ah, pastor, mas eu não consigo entender isso. Não, Israel estava entrincheirado, um gigante de um lado e o exército do outro lado de Israel, com medo. O gigante afronta o exército, afronta Deus. E quando Deus é afrontado, Deus sempre levanta alguém para responder à afronta. Aleluia. Se prepare para cortar a cabeça do seu inimigo espiritual, porque Deus vai devolver a afronta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se nós tivermos nesta noite aqui, reunidos nesta live, 30 pessoas indignadas com o mal que está acontecendo, com uma crise instaurada na terra, e sabendo que tudo isto é permissão de Deus para tocar a terra, nós temos que devolver a afronta. Se tivermos 30 pessoas inconformadas e com um propósito no coração, nós vamos devolver a afronta em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O mal disse: vamos colocar e deixar todos em casa. Mas Deus, dentro de casa, está olhando os inconformados. E os inconformados com propósito no coração, Deus vai fazer uma diferença, devolver a afronta. Então, quando nós olhamos para o cenário de Israel, quando nós olhamos para este cenário desolador, nós encontramos dentro deste cenário, é como se nós tivéssemos uma imagem da Terra global por um satélite. E quando nós olhamos com aquela imagem global do satélite, nós vemos o globo terrestre, azul, anil, numa vista maravilhosa dos mares deste mundo. E quando aquele foco começa a descer, a descer, a descer, a descer, começa a ficar com mais amplitude a paisagem, quando cruza a imagem no globo terrestre e começa a descer, 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 começam a se ver pessoas, as coisas, e quando a imagem começa a descer, 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 esta imagem vai dentro de um quarto. E quando a imagem adentra aquele quarto, na casa de um homem chamado Eucana, quando a imagem focaliza naquele quarto, uma mulher chorando, amargurada pelas condições da vida. Quando nós olhamos naquela imagem, aquela mulher chorando, que nem forças para orar tinha, apenas choro de tristeza e amargura, nós conseguimos entender que Deus adentra os recôncavos deste mundo que nós chamamos de globo terrestre, terra, local aonde o ser humano habita. Quando nós adentramos a este mundo, Deus adentra aos mais pormenores esconderijos e recôncavos, aonde tem alguém falando com Ele. Aleluia! Não existe um único lugar que Deus não esteja. Deus está em todos os lugares. Deus pode não compactuar com todas as coisas, mas Deus está em todos os lugares. E naquele cenário daquela mulher chorando, eu quero nesta noite dizer para você, em nome do Senhor Jesus, eu quero ser tão humano, tão humano, tão humano, que eu tenha a sensibilidade de poder adentrar a sua alma e ver o quanto você está sofrendo. Eu não estou dizendo daqueles que não temem a Deus, porque quem não teme a Deus não consegue entender o momento e o ambiente que estamos vivendo.
Mas quem teme ao Senhor e quem conhece ao Senhor sabe que o momento em que nós estamos vivendo é um momento de crise, mas também é um momento de revelação de que Deus é tão grande, mas ao passo que Deus também é tão pequeno que Ele está do meu lado, compactuando comigo. Aleluia! Nós não somos para sempre esquecidos. Então a Bíblia começa a narrar a história de uma mulher, e eu quero nesta noite dizer, irmãos, esta mulher tem lições maravilhosas. Haja quem diga assim: nossa pastor, mas o Senhor vai falar sobre Ana. Eu já vi muitas pessoas pregando sobre Ana, eu já vi muitas pessoas falando de Ana, eu já vi pregador falando de Ana, eu já vi missionário falando de Ana, eu já vi presbítero falando de Ana, eu já vi irmão falando de Ana, eu já vi tantas pessoas falando de Ana. Aí eu quero abrir um parênteses: se nós tivéssemos a coragem de Ana, nós não estaríamos vivendo um tempo como este. Se ao passo que conhecer a história de Ana não muda em nós alguma coisa, é necessário nós refletirmos sobre a história de Ana. Aleluia! Eu aprendi uma coisa muito importante. Para filho você não fala uma única vez. Filho, você não diz uma única vez, ele capta tudo. Para um discípulo, Jesus não disse uma única vez, Jesus recapitulou durante 3 anos e meio. Aleluia! Ainda que alguns digam assim: nossa, mas de novo, porque quando uma vez dito, repetido, muitas vezes, é para nós prestarmos atenção. Amém? Então nessa noite nós vamos ouvir pelo menos 5 características desta mulher chamada Ana, que mudou. Irmãos, deixa eu tentar dizer para você o que esta mulher mudou. Simplesmente, a Bíblia diz para nós que Ana era estéril e gerou um filho, Samuel. Samuel foi o maior juiz, sacerdote e profeta que a terra já teve. Se Samuel não tivesse vindo, Davi não teria sido ungido rei. Se Davi não tivesse sido ungido rei, não haveria uns profetas de autoridade que passaram depois de Davi profetizando a respeito do Messias. E a respeito do Messias, nós aqui estamos porque cremos em Jesus. E cremos em Jesus, a nossa esperança é a eternidade. Então, quando nós olhamos para a vida de Ana, é muito importante nós termos em mente de que o que Ana fez foi algo grandioso da parte de Deus. Nessa noite o Senhor quer que o nosso coração tenha um propósito. Deus, Ele compactua com os propósitos que são propósitos dEle. O mundo, um caos da época, não tinha sacerdote, ou tinha e era inútil, não tinha profeta e não tinha juiz. Então Deus, na necessidade de Ana, permite ela gerar um filho. Foi grandioso ou não? Grandioso demais. Para que esse filho nascesse, algumas coisas precisam ser compreendidas. Eu sei que existem pessoas que estão vivendo um momento de turbulência e falta. Deus não trabalha em nossa falta, Deus trabalha pelo propósito dEle. Então, quando nós olhamos para Ana, Ana tem algumas lições para nos ensinar. A primeira lição que eu aprendo com Ana, primeira coisa que Ana nos ensina, explícito no seu estilo de vida e na vida com que vivia. Primeiro, enfrente o que for, mas nunca se entregue diante dos problemas da vida. Enfrente o que você enfrentar, mas nunca desista diante dos problemas que a vida nos apresenta. Nunca desista dos problemas, ou seja, nunca desista de viver mesmo com os problemas. Nunca saia de cena sem ter os problemas resolvidos. Porque Ana nos ensina e nos inspira.
Ana nos inspira a enfrentar os problemas com graça, enfrentar os problemas com ousadia. A Bíblia mostra para nós que os problemas de Ana eram pouquinhos. Primeiro, Ana era insultada e humilhada pela sua rival Penina. Irmãos, se tem uma coisa terrível na vida de alguém, é ser insultado e humilhado por outra pessoa. Se tem uma coisa terrível na vida, e veja se isso não é uma realidade, veja se isso não é uma realidade que nós vivemos, ser humilhado e insultado por uma pessoa. Sabe por que isso é difícil demais? Sabe por que demais difícil? Todo dia, você encarar uma humilhação e ser insultado todo dia, encarar uma humilhação e ser insultado todo dia. Sabe por que é difícil? Porque sempre quem insulta e humilha é ser humano igual a nós. Sabe por que é difícil nós enfrentarmos a humilhação? Sabe por que é difícil nós enfrentarmos a oposição? Porque quem faz isso é ser humano igual a nós. E quando nós olhamos para o ser humano igual a nós, é aquele que tem as mesmas deficiências que nós. É aquele que sabe que as suas limitações de tempo são também as mesmas. Sabe de que a dor de barriga é terrível. Sabe que a dor de cabeça é terrível. Sabe que o momento que a pessoa enfrenta de solidão é terrível. Sabe que aquela pessoa que está enfrentando o problema não queria estar enfrentando aquilo. Porque é difícil nós aceitarmos a humilhação e as ofensas todos os dias. Porque ninguém quer estar sendo alvo de apedrejamento. Ninguém quer. Se porventura nós passamos momentos difíceis na vida, ninguém queria estar passando por momentos difíceis. E o que é mais difícil é saber que aquele que insulta e aquele que humilha também passa pelos problemas da vida. A Bíblia mostra para nós que Ana não podia gerar filhos, Penina tinha filhos em abundância. Penina todos os dias acordava e afrontava Ana e humilhava Ana. Eu posso gerar filhos e você não pode, irmão. Se tem uma coisa terrível na vida de uma pessoa para enfrentar todos os dias, é saber que você nunca vai poder ter o que aquela pessoa tem. Isto já é por si só humilhação. Quer ver? Pegue as crianças, sempre nós vemos lá algumas postagens de fotos de criança. Então nós temos lá a foto de uma criança pobrezinha olhando uma loja com aqueles monte de carrinho. Não traz em nós uma tristeza tamanha pela tristeza que aquela criança está passando? Sim, por quê? Porque aquela criança nunca vai poder ter os brinquedos que aquela vitrine está apresentando. Mas se perguntar para a criança, quando você tiver muito dinheiro, o que é que você vai fazer com muito dinheiro? Eu só quero comprar estes brinquedinhos. Por quê? Porque ninguém quer sofrer a perca de alguma coisa, ninguém quer sofrer, ninguém quer passar pela humilhação da necessidade, seja em todas as áreas. Ninguém quer passar pela humilhação e pela afronta por não ter aquilo que aquela pessoa tem. Por isso eu me solidarizo as irmãs que estão servindo ao Senhor, cujo cônjuge ainda não serve ao Senhor. Eu me solidarizo pelos pais que servem ao Senhor e os filhos não servem ao Senhor. Eu me solidarizo pelos filhos que servem ao Senhor e os pais não. Eu me solidarizo pelo marido que serve ao Senhor e a esposa não. Por quê? Porque eu sei que a dor de uma pessoa quando lhe falta algo é terrível. E o mais terrível é receber a afronta de outra pessoa e a humilhação de outra pessoa. É por isso que eu entendo que o Deus dos céus conhece todas as coisas. Penina sempre vai ter os filhos terrenos e não vai ter história futura, mas Ana tem filhos que a história disse até hoje o nome dele, Samuel. Aleluia. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo
que quem passa pela humilhação e afronta todos os dias por aquilo que lhe falta, é só ter no coração um propósito de servir ao Senhor, porque Deus o honrará. Aleluia! Eu não sei se você está sentindo a presença de Deus, mas eu estou sentindo fortemente a presença do Senhor. Então Deus, nesta noite, primeira lição que Ana mostra para nós: por mais difícil que os problemas sejam, continue honrando e buscando, servindo ao Senhor. Aleluia! Porque Deus conhece. Uma outra coisa muito importante que Ana nos ensina: ela não podia gerar filhos. Terceiro, ela era atribulada de espírito. Atribulada de espírito. Imagine, aquela mulher, Ana, com tanta pressão emocional. Irmãos, se tem uma coisa que Deus conhece, é quando nós passamos da pressão emocional para uma pressão espiritual. Eu vou repetir. Eu acredito assim: Deus não coloca um fardo maior do que nós podemos suportar. Deus não dá. Deus não é Deus que, olhando nós com um fardo tamanho, e nós quase que morrendo para carregar aquele fardo, Ele vem olhar aquilo e se agradar. Deus não se agrada. Eu quero explicar uma coisa: Deus nunca vai colocar um fardo que nós não possamos carregar. Por um outro lado, se nós estamos carregando um fardo que aparentemente aos nossos olhos é difícil de carregar, Deus está mostrando para mim e para você que pode passar um mês, um ano, 10 anos, nós vamos sempre estar dizendo: eu não aguento mais, eu não aguento mais. Um mês, eu não aguento mais. Um ano, eu não aguento mais. 10 anos, o que fez você carregar durante 10 anos o que você enxerga como fardo? O que fez, ou quem fez, quem te ajudou a carregar no período de 10 anos esse fardo? Eu posso dizer categoricamente, sem medo de errar: Deus. Foi Deus. Agora olha só que interessante: desse tempo que você carregou tudo isso, quais foram as lições que você aprendeu? Quais foram as lições que você aprendeu? Neste período aonde você suportou, porque atribulado de espírito, olha só, atribulado de espírito foge do controle emocional para a área espiritual, foge, de tanta pressão, de tanta pressão, de tanta pressão que Ana sofreu no seu emocional, que a Bíblia mostra para nós que ela era uma mulher atribulada de espírito. Olha só, em que ambiente Ana estava enfrentando as suas batalhas. De todos os dilemas da vida que você enfrenta, não desista de nenhuma delas. Continue caminhando com o Senhor. Continue caminhando com o Senhor. Uma outra coisa interessante que nós vemos em Ana, verso 16, ela era cheia de ansiedade e vivia aflita. Uma coisa que Ana nos ensina, que mesmo Ana vivendo em ansiedade, a ansiedade não lhe tirou do propósito. A ansiedade não lhe tirou do caminho de Deus. E é isso que nós precisamos entender. Quantas pessoas que se sentem ansiosas e vai beber? Quantas pessoas que se sentem ansiosas e vai se drogar? Quantas pessoas que se sentem ansiosas e vai fumar? Quantas pessoas se sentem ansiosas e vai fazer tantas coisas que desagradam ao Senhor? O Senhor nesta noite está dizendo assim: Ana,
com toda a sua ansiedade, ela ia de ano em ano para a casa de Deus. Ou seja, a Ana tinha de tempos em tempos ansiedade, mas a ansiedade de Ana não lhe tirou da presença de Deus. Nós precisamos controlar as nossas ansiedades. Quantas pessoas que se sentem ansiosos e saem do propósito de Deus? Ana já nos ensina que mesmo com ansiedade, Ana continuava esperando no Senhor. Então, tudo que a vida lhe apresentar, eu não sei em que área da sua vida você mais padece: emocional, familiar, financeiro, espiritual, conjugal. Eu não sei que área da sua vida você sofre ansiedade, mas de uma coisa eu lhe digo, que de todos os problemas que Ana enfrentou, ela não recuou em servir ao Senhor. Ela não recuou e não deixou de servir ao Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, aprenda com Ana: encare as suas dificuldades e batalhas, encare de frente. Encare de frente. Por quê? Porque Deus, além de ver o exterior, Deus conhece o coração de propósito. O coração que tem um propósito. Irmãos, se tem uma coisa interessante em Ana, todas as orações de Ana, as orações que ela fazia a Deus, e nas suas orações sempre tinha lá: Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero um filho. O que fez Ana continuar batalhando? O que fez Ana continuar na fé? O que fez Ana continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor, em crer ao Senhor? Foi o seu propósito. Foi o seu propósito. Uma outra coisa que nós aprendemos com Ana, segunda lição: a humildade e o quebrantamento de coração faz toda a diferença na vida de uma pessoa fiel. Deus conhece o coração quebrantado e contrito. Salmo 51, 17: um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A humildade no coração de Ana em se colocar sempre na sua posição. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui, e que é muito interessante. Tudo aquilo que nos falta, por me faltar algo, Deus está querendo trabalhar a minha humildade. Pastor, tem uma falta. Identificou a falta é isso. Então, nesta falta, Deus quer gerar a humildade. Porque dentro de nós, irmãos, isso não é erro pessoal, ou seja, erro da pessoa. Não é erro da pessoa, ou seja, uma pessoa quer ser exaltada por si só. Não, isso nós recebemos como herança no nosso DNA espiritual, nas características dos nossos antepassados. Nossa, pastor, o senhor está me fazendo ficar com medo. Deixa eu fazer você entender. O erro no Éden do nosso pai espiritual, ou do nosso DNA espiritual, que veio de Adão, o erro genético espiritual em Adão, não é a desobediência, é a soberba de viver sozinho. Automaticamente a soberba de viver sozinho, ser auto-independente, você pode notar, até nos dias de hoje, a auto-independência. O erro de Adão não foi a desobediência é o estágio final de um processo de culpa diante de Deus. O que nós entendemos pelo erro de Adão, não sendo a desobediência a sua causa originária, foi viver independente de Deus. Ou seja, a partir do momento que comer do fruto,
você será igual a Deus, ou seja, conhecendo o bem e o mal. Então, a partir do momento em que nós recebemos esta genética, Deus permite que em nós falte muitas coisas. Muitas coisas falta em nós, porque Deus, em todas as nossas faltas, sejam elas boas ou más, em todas as nossas faltas, Deus está mostrando para nós: você não consegue ser igual a mim. Você pode conhecer o bem e o mal, mas você não tem domínio sobre o bem e nem domínio sobre o mal. Você não tem domínio sobre o bem e você não tem domínio sobre o mal. Então, tudo aquilo que nos falta, por isso que Jesus disse: olha, você é tão sábio, tão inteligente, você pode tudo, que não consegue aumentar em um côvado na sua estatura. Então, tudo aquilo que nos falta, tudo aquilo que eu tenho falta, é Deus me colocando no meu lugar, é Deus nos colocando no nosso lugar. Você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso. Então, todas as vezes que Deus nos coloca no nosso lugar, olha só, todas as vezes que Deus nos coloca no nosso lugar, Deus está querendo mostrar para nós que nós somos pequenos e Ele é grande. E todas as vezes que me falta alguma coisa, é Deus querendo revelar o que há em mim. Porque Deus precisa combater a soberba que é no meu coração. Ana, ela precisava exalar a sua humildade em cima da onde? Da sua necessidade. Ela não tinha filhos, por isso que ela era humilhada todos os dias. Presta atenção, Deus muitas vezes permite a nossa falta para mostrar para nós que não conseguimos fazer muita coisa. Então, Ana, no período em que ela esteve sendo afrontada, ela sempre esteve exalando o cheiro da humildade e de um coração quebrantado. Aleluia, amém? Ela tinha um coração quebrantado. Por quê? Porque aquele momento que ela estava vivendo era um momento que ela estava exalando a sua humildade em reconhecer que faltava algo. Então, todas as minhas necessidades é para mostrar a minha humildade. Muitas vezes, olha só, o que Deus quer ensinar em nós. Algumas pessoas nos conhecem do hoje, e por nos conhecer do hoje, uma vida estável, graças a Deus, que o Senhor me concedeu. Mas se me conhecesse lá atrás, iria dizer assim: nossa, o Fernando é mais humilde, ou foi mais humilde lá atrás do que é hoje. Ou se uma pessoa que me conhecesse hoje vai dizer assim: o Fernando é muito soberbo e arrogante. Mas eu posso dizer sem medo de errar, é o mesmo Fernando do passado. É o mesmo Fernando do passado. É o mesmo, não mudou nada. Por quê? Porque a vida me ensinou muitas coisas. A vida me ensinou muitas coisas. A exalar a humildade. Humildade não é andar rasgado para a rua. Humildade não é andar malacafento para a rua. Humildade não é você andar sendo chocado e chutado na rua. Humildade é você saber que é superior às pessoas, mas se colocar inferior a elas. Isto é humildade. Humildade não tem nada a ver com relaxo. Humildade tem exalar um coração para uma verdade. Humildade é saber que é superior, mas ele é abaixo de todos. Isto é humildade. Naquele momento da necessidade de Ana estava expressando para Deus, num coração quebrantado para Deus, a sua humildade às pessoas. Porque Ana era a esposa
de Eucana. Penina era a segunda opção de Eucana para a procriação da próxima geração, para a procriação de filhos para a próxima geração. Ana era a mulher de Eucana. Naquele momento, Ana estava se humilhando diante de pessoas, com o coração quebrantado diante de Deus. Ana reconhecia: eu sou a esposa, mas este momento não posso gerar filhos para meu esposo. Eu sei que a minha necessidade me coloca na minha posição. Eu quero quebrar uma barreira na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Se até hoje, na sua necessidade, você não se humilhou, porque tem pessoas que mesmo na necessidade não pega nenhuma cesta básica. Mesmo na necessidade terrível, quer manter um status. Em nome do Senhor Jesus, entenda: Deus sabe qual é a nossa necessidade e até que ponto você caminha segundo esta necessidade, tendo um coração quebrantado e humilde diante de pessoas. O Senhor sabe, o Senhor está vendo. Se porventura você está dizendo assim: eu não aguento mais, você já pegou emprestado, você já pediu dado, você já mostrou a sua realidade, e você caminha do mesmo jeito, glorificando ao Senhor e servindo ao Senhor, você pode ter certeza que diante de você vai a honra. Diante de você vai a honra, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Eu quero ver Deus honrando a sua vida. Eu quero ver Deus honrando você. Eu quero ver Deus honrando o seu nome. Eu quero ver Deus honrando a sua família. Eu quero ver Deus honrando você. Mas tenha um coração que tenha um propósito diante de Deus. Se quebrante diante de Deus. Deus conhece você pelo lado de dentro. Ele sabe que quando entregar nas suas mãos aquilo que você ora por todos esses anos, isso não vai te roubar de Deus. Porque isso é um problema para nós. É quando nós pegamos a bênção. Aqui está o problema. O problema está aqui. O problema é quando nós pegamos a bênção, nós não sabemos o que fazer com a bênção. Quando nós recebemos a bênção, nós não sabemos o que fazer com a bênção. Eu posso lhe dizer uma coisa: tudo aquilo que Deus lhe entregar, tudo aquilo que Deus fizer na sua vida, não pode te roubar de Deus. Então Deus permite um tratamento muito árduo e difícil na sua vida. Por quê? Porque Ele sabe que aquilo que Ele vai fazer na sua vida, você não pode ser soberba, arrogante, presunçoso. Você não pode. Por quê? Porque se Deus te der a asa para voar, você vai sair da presença dEle. Então Deus te permite andar. Você sendo águia, Deus permite você andar como galinha às vezes, para aprender. Aleluia, aleluia. Porque se tem uma coisa em Deus, irmão, que é perigoso demais, é a tal da bênção que nós chamamos. É a bênção que nós chamamos. É a bênção. Hoje Deus vai te dar bênção. Hoje Deus vai te dar bênção. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, em nome do Senhor Jesus, com todo o temor que há no meu coração. É triste de ver nas reuniões dos evangélicos: Deus vai te dar bênção, Deus vai fazer na sua vida. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa: enquanto o nosso coração não for humilde o suficiente para receber a bênção e permanecer no caminho do Senhor, frutificando com a bênção que Ele nos deu, se Deus não ver em nosso coração, que em nosso coração há um amor incondicional a Ele, um desejo incondicional a Ele, um amor incondicional a Ele, Ele não vai te dar a bênção que você tanto pede para Ele, enquanto você não passar o processo. Enquanto você não passar o processo de Deus para a sua vida, você vai ouvir cantores, pregadores dizendo: Deus vai te dar a bênção hoje, Deus vai te dar a bênção hoje. Mas enquanto você não tiver um coração completamente de Deus, quebrantado por Deus, que tenha fome de Deus, que tenha desejo de Deus, Deus não vai te dar a bênção, porque Ele te dando a bênção, Ele vai matar você.
Então o processo na vida de Ana, a lição que Ana nos ensina um processo era terrível, mas foi gerado em Ana um coração humilde, quebrantado na presença de Deus. Aleluia. Oh Espírito, Deus não quer te dar coisas, Deus quer ser todas as coisas em você. Deus não quer te dar coisas, irmão. Irmãos, presta atenção. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Agora uma pergunta: por que todas as coisas não são minhas? Jesus ensinou para nós: olha, todas as coisas é de meu Pai. Tudo isso é de meu Pai. E Ele me deu todas as coisas. Sabe qual é o problema? Que nós queremos as coisas e não queremos Deus. Inverte o papel. Queira Deus, que as coisas vão te acrescentar na sua vida. Queira Deus. Não corra atrás de bênção. Corra atrás de Deus. Irmão, se tem alguém que corre atrás de Deus, é a bênção. A bênção é terrível. A bênção, ela sabe para onde ela corre. A bênção sabe para onde ela corre. E ela sabe de quem corre. Pegou? A bênção sabe para onde corre. Por quê? Porque toda bênção é Deus. Toda bênção vem de Deus. Uma intervenção de Deus na nossa vida. Agora a bênção corre daqueles que não fazem a vontade de Deus. Aleluia. Pegou o processo? Segunda coisa que Ana nos ensina, no meio do processo, dentro do seu coração, não corra jamais para as coisas, corra para Deus. Corra para Deus. Terceira coisa, terceira lição que Ana nos ensina: aquele que tem propósito atinge seus objetivos. Aquele que tem propósito atinge os seus objetivos. O que é ter propósito? É ter ideias. Quer ter propósito? É ter pensamentos que fluem em Deus. Ter pensamento que flui em direção a Deus. Irmãos, tudo o que corre em direção a Deus e seu reino, você pode ter certeza que essa é a vontade de Deus. Sem medo de errar, sem medo de errar. Tudo o que corre em direção a Deus e ao reino dele é propósito. Uma pergunta que Deus quer fazer para você: o que você está fazendo para mudar esta situação? O que você está fazendo para mudar esta situação? Coisas que não ajudam para mudar a situação. Murmuração. Deus não se agrada de murmuração. Deus corre de murmuradores. Pessoas não entraram na terra prometida, mesmo, irmãos, olha só que interessante. Mesmo Deus prometendo, pessoas não desfrutou daquilo que Deus prometeu. Não é muito difícil nós vermos isso. Pessoas que têm promessas de Deus maravilhosíssimas, tanto pela palavra como de pessoas sendo usadas por Deus, mostrando as promessas que Deus tem. Olha só, não adianta ter promessa se não tiver vida com Deus, se não tiver propósito com Deus. Muitas pessoas tiveram promessas no deserto, mas não entraram na terra prometida. Por causa de quê? Murmuração. Murmuração. Deus corre. Deus corre. Murmuradores, Deus corre. Então, em nome do Senhor Jesus, tenha um propósito para mudar a sua situação. O que é que você está fazendo em Deus para mudar a situação? Primeira coisa, verso 11, ela pediu um filho para Deus. Ah, pastor, mas isso eu estou fazendo até hoje, pastor. Pastor, o senhor não imagina como eu estou pedindo um filho para Deus. O senhor não imagina, pastor. Pastor, eu estou pedindo algo para Deus.
Faz muito tempo que eu estou pedindo algo para Deus. Irmão, eu estou pedindo muito para Deus isso. Estou precisando de Deus, que Deus intervenha nisso. Eu estou pedindo muito para Deus, já fiz oração, já fiz campanha, já fiz oração no monte, eu estou pedindo para Deus, muito mesmo. Agora, por que é que você pede para Deus isso? É aqui que está a questão. Eu preciso perguntar para mim mesmo, por que é que eu preciso disso? Por que é que eu preciso disso? Por que é que eu preciso disso? A Bíblia diz, Ana pediu ao Senhor um filho. Olha só. Mas enquanto Ana não fez a oração do verso 11, Deus não concedeu. Então o que eu aprendo com Ana? Não adianta eu pedir muitas coisas que não estão no propósito de Deus. Não adianta eu pedir muitas coisas que aquilo que eu peço não tenha nada a ver com Deus. Quer ver? Eu peço tanto para Deus um carro, mas por que é que você quer o carro? Porque eu quero fazer a obra de Deus, eu quero servir pessoas. Não tem como eu pedir algo para Deus que não seja para o reino. Eu queria tanto uma casa, o que você vai fazer com a casa? Eu queria tanto uma mulher, o que você vai fazer com a mulher? Eu queria tanto marido, o que você vai fazer com o marido? Eu queria tanto um emprego, o que você vai fazer com o emprego? Está entendendo? Tudo que nós pedimos para Deus tem que haver um propósito. E aqui está o resumo de toda a mensagem. O que é que estou pedindo para Deus? Eu tenho que pedir com propósito para o reino de Deus, para a vontade de Deus. Porque todas as vezes a Bíblia diz que de ano em ano, irmão, foram vários anos vivendo desta maneira. Em todos estes anos que Ana viveu, em todos estes anos que Ana passou pela prova, ela dizia: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Foi quando este ano chegou, culminando no clímax do desespero total. Me dá um filho, porque quando o Senhor me der o filho, eu vou devolver ele para o Senhor. Aleluia! Irmãos, todo ano ela fazia a mesma coisa, mas o dia que ela mudou, a oração acabou. Em vez de você ficar orando: Senhor, leva meu marido. Ora assim, Senhor, leva o meu marido às águas do batismo. Leva o meu marido a ser um pregador do Evangelho. Senhor, leva os meus filhos, está nas drogas. Não, leva os meus filhos para ser obreiros na casa de Deus. Aleluia. Senhor, leva esse 147. Não. Leva esse 147 a servir ao Senhor. Eu falo sempre do 147, né, irmão? Falo sempre. Mas olha só, eu nunca vi um 147 tão abençoado que eu tinha. Falo sempre do 147. Mas eu nunca vi um 147 abençoado que eu tinha. Quando nós fazíamos a obra em Rubião, aquele 147 vinha até o chiqueirinho lá atrás, cheio de criançada. Eita, que maravilha! Dificilmente eu ia para a casa de Deus sozinho. Dificilmente eu ia para a casa de Deus sozinho. Uma vez eu me recordo, o Tiago era pequeno ainda. Ele deve estar assistindo. Ele era pequeno ainda. E eu lembro que eu, com 147, eu tinha que buscar um casal do outro lado da cidade, lá na Coab 1. E eu me recordo que eu falei assim: nós vamos lá buscar. Rapaz, eu vou também com você. Então, vamos embora. Aí ele pulou no banco de trás e nós fomos para a aventura. Saí de casa. Quando eu cheguei, passei a primeira lombadinha na rua de casa assim. Ele falou assim: pai, está cheirando queimado lá atrás. Eu olhei assim, aquele fumaceiro todo. Eu falei: segura aí que agora vai dar ré. Engatei a ré e até em casa. Cheguei em casa, corri, abri o portão, peguei a mangueira d'água e
Molhei tudo lá atrás, assim, ó. Fui, dei a partida, liguei o farol, não acendeu o farol, irmão. Queimou toda a fiação lá atrás, deu curto-circuito. Nós fomos com 2 lanterninhas, que era a única coisa que acendia, não tinha seta, não tinha nada. 2 lanterninhas na frente acesas assim, fraquinha. Mas eu fui buscar a família para ir na casa de Deus. Está entendendo? Eu nunca fiquei sem trazer pessoas para a casa de Deus. Sempre, até com 147. Glória a Deus. Tudo que você for pedir para o Senhor, peça por causa de um propósito. Por que é que você quer os dons espirituais? Servir pessoas. Por que é que você está pedindo estas coisas para Deus? Se não for para servir pessoas, nem peça. Peça se for para servir pessoas. Tudo que você for pedir para Deus, peça para servir pessoas. Por quê? Porque Ana dizia: Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Deus não deu. O dia que ela disse: Senhor, me dá um filho, porque eu vou devolver para o Senhor. Agora você entendeu. Aquilo que te falta é aquilo que falta para mim, para minha nação. Meu Deus, aquilo que te falta hoje só está faltando porque você não entendeu ainda. E Deus está dizendo assim: o que está faltando na sua vida, você nunca vai ter de Deus, enquanto não entender que o que falta para você é o que Deus precisa para abençoar o reino. Aleluia. Não peça nada para Deus sem propósito. Tenha um coração com propósito, porque Deus quer fazer. E além de Deus fazer para você, Deus vai fazer para muitas pessoas. Aleluia. Deus vai fazer para muitas pessoas. O que te falta aí, o que me falta, irmão, se você entender isso, você vai dar um salto, mas vai dar um salto para a glória de Deus. Se na sua oração você estiver orando e Deus te levar a um propósito mais profundo, além da oração da pidança, a oração da pidança é terrível. Você já percebeu que as nossas orações, ela sempre inicia: Senhor, me dá isso que me falta? Você já prestou atenção que nossas orações, as nossas orações é sempre pedindo ao Senhor o que nos falta. Mas olha só que interessante, os discípulos de Jesus disse assim: Mestre, os discípulos de João sabem orar, porque João ensinou eles a orar. Nos ensina a orar também. Nos ensina a orar também, Senhor. Aí Jesus, Ele vai ensinar aquilo que nós chamamos oração do Pai Nosso. Não é a oração do Pai Nosso. Jesus queria ensinar algumas coisas importantes. Olha só. Jesus, Ele estava entre a cruz e o punhal. Porque se Jesus ensina a orar só o Deus espiritual, eles iriam esquecer da sua própria vida. E se Jesus ensinasse eles a orar somente para as coisas terrenas, eles não iriam ter uma vida espiritual. Então Jesus, Ele começa dizendo assim: olha, eu não quero que vocês orem igual os fariseus. Porque os fariseus, eles oram para ser reconhecidos pelos homens que estão orando. Porque os fariseus se preocupam em orar nas ruas, em alta voz, para serem reconhecidos pelos homens. Olha só, Jesus já estava ensinando que os fariseus, dentro de seus costumes, tinham sinetes nos mangotes. E eles ficavam nas praças, nas ruas, orando e balançando as mãos. Para quê? Para que uma pessoa, quando estivesse passando longe, ele escutasse: lá tem um fariseu orando. Então Jesus já disse: eles já receberam o seu galardão. Eu também não quero que vocês orem igual os gentios, porque os gentios pensam que de muito falar serão respondidos. Então Jesus nos ensinou a não ter a hipocrisia dos fariseus e também não ser ignorante como gentio. Jesus, ele começa a ensinar a oração modelo, que desta oração modelo não é para ser repetida.
O Senhor não quer que nós venhamos repetir esta oração todos os dias. Não adianta ter uma repetição daquilo que não conhece. Não adianta ter uma repetição daquilo que não conhece, daquilo que não sabe. Então não adianta ficar 300 Pai Nosso, se nós não entendemos qual é o significado da oração modelo do Pai Nosso. A oração modelo se divide em 3. Primeiro, reconhecer com quem nós estamos falando. Pai Nosso que estás nos céus. Nosso Pai é seu pai, também é meu pai. Então cuidado quando você briga comigo. Está entendendo? Pai Nosso. Então eu tenho que me comportar como filho obediente, sabendo que este pai tem muitos outros filhos. Se eu brigar com os outros filhos, o Pai Nosso não vai nos atender. Está entendendo? Pai Nosso. Não adianta você brigar com o seu irmão da casa de Deus. Não adianta você ficar de mal com o irmão da casa de Deus. Não adianta, por quê? Porque ele é meu pai, mas já também pai deste abençoado que está na casa de Deus. Não tem como Deus abençoar um filho e falar assim: eu te abençoo e não vou abençoar o outro. Não, Ele é Pai Nosso. Está no céu, acima de todas as coisas. Primeira coisa, na oração modelo, reconhecer com quem nós estamos falando e nos comportar como pessoas que seguem a Ele. Segundo, buscar a vontade dEle acima de todas as coisas. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. 3 coisas que exemplifica ou explica a vontade de Deus, que o nome dele seja santo. Não é porque eu fico todo dia falando: santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Se a maneira com que eu me comporto, o nome de Deus é blasfemado. Lá não é crente, não é aquele que é crente, crentinho. Olha o que está fazendo. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, ou seja, que o teu reino que está no céu toque a terra através da minha pessoa. Esta é a vontade de Deus para a minha vida. E seja feita a tua vontade e não a minha, mesmo que a vontade de Deus não seja em me abençoar na maneira que eu quero, seja feita a sua vontade. Não vou ficar brigando com o Senhor, não vou ficar murmurando com o Senhor, não vou ficar reclamando e não vou fazer mimimi para sair do reino do Senhor. Se o Senhor não me der, eu vou sair do teu reino. Aprenda que o nome de Deus tem que ser santificado, que o reino de Deus tem que ser tocado à terra e que a vontade dele tem que ser soberana nas nossas vidas. Terceiro, é aí que ele nos ensina que quando eu peço segundo as minhas necessidades, perdoa as minhas dívidas, porque eu também perdoo. Livra-me do mal, dá o pão e livra-me do mal. 3 coisas importantes para nós. Primeiro, perdoar para ser perdoado. Necessidade, quero perdão, perdoa. Eu queria tanto que a pessoa me perdoasse. Perdoa primeiro. Perdoa. Segunda coisa, o pão nosso de cada dia. É pão nosso de cada dia, não pão mensal, é o pão de cada dia. O Senhor me dá bastante. Não, é só o pão diário. Se tiver o pão diário, glória a Deus. Tem o pão para a semana, passar o lockdown? Tem o pão para passar a semana, passar o lockdown inteiro. Quarentena, glória a Deus. Amém? Agora, livra-me do mal. São 3 coisas necessárias para nós. Primeiro, o Senhor nos ensina, não é pedir primeiro. Primeiro é reconhecer quem Deus é. Entrar na presença dEle na condição de filho. Segundo, é fazer a sua vontade. Terceiro, são as minhas necessidades. Você já percebeu que na nossa oração, são primeiro as nossas necessidades? Sabe o que Deus está esperando em nós? Que não apresentemos as nossas necessidades, se nós não apresentarmos o nosso propósito.
Não coloque diante de Deus as suas necessidades sem antes ver quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Muitas vezes eu sou jogado no chão quando estou buscando a Deus, porque eu tenho essa plena convicção dentro de mim. E na minha oração que eu faço a Deus, o meu entendimento, a minha consciência me joga no chão. Porque antes de eu pedir que Deus supra as minhas necessidades, primeiro eu tenho que reconhecer quem Ele é e qual é a sua vontade para tocar a terra. Foi isso que Ana fez. E na oração de Ana, ela estava dizendo sempre: me dá, Senhor, me dá o perdão, me dá o pão, livra-me do mal. Sem antes Ana reconhecer que precisava que o reino dele viesse para a terra através do filho dele. Não ore a Deus em cima das suas necessidades, sem antes orar em cima dos seus propósitos. Se você tem os teus propósitos em cima das suas necessidades, você pode ter certeza que Deus vai honrar a sua fé. E aqui está, um coração quebrantado no Senhor, reconhece qual é a vontade dele para a terra. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus te jogue no chão essa noite. Eu quero que o Espírito de Deus te jogue no chão como Ele me joga no chão, dizendo: vai buscar o meu propósito em primeiro lugar, fazer a minha vontade. Antes de você apresentar as suas necessidades, me apresente o teu propósito. Aleluia. Deus quer nos ensinar através de Ana que o propósito não é apenas o filho, como também a sua necessidade não é essa sua falta. Aprenda comigo, a sua necessidade não é essa falta. Repita comigo aonde você está: a minha necessidade não é essa minha falta. A minha necessidade é fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito de Deus, servir a Deus e servir pessoas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tenha essa consciência em nome de Jesus e mude o seu pensamento como Deus mudou a de Ana. Por quê, irmão? Olha só que interessante, já vou terminar. A Bíblia diz que quando ela se levanta da oração, daquela oração fervorosa, um homem estava olhando ela orar. Ele olhou assim: olha, estava observando a sua oração, você está bêbada. Presta atenção, quem não entende o propósito de Deus, vai dizer que você está tantã. Está entendendo? Pegou? Se uma pessoa já diz para você que você está tantã, é que você está entrando no propósito de Deus. Ela falou assim: não, meu Senhor, sou uma mulher amargurada de espírito, estou atribulada, estou pedindo a Deus um filho. Ah, é, mulher? Então vai para sua casa e seja feito conforme a sua fé. Aleluia. Ele disse assim, literalmente para ela: vai para casa, faça um filho, volte ano que vem. Irmãos, aprenda uma coisa que eu vou lhe dizer nessa noite em nome de Jesus. Todas as vezes que você se reunir para ouvir a palavra de Deus, presta atenção, você veio para momento de reunião, você levou a palavra de Deus, medita e reflita no que você ouviu. Por quê? Porque a palavra que foi ministrada vai gerar fé em você, para você romper com todas as coisas que lhe faltam. A palavra de Deus vai preencher, porque a palavra de Deus preenche, toca. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Quando a palavra de Deus tocar em você, medite nela, por mais simples que seja, por mais simples que a palavra seja. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nosso problema é que a gente fica tão ligado nesses pregadores televisivos, de instituições teológicas,
que depois, quando nós chegamos na casa de Deus, ninguém presta, ninguém é pregador. Esquece esse negócio de pregadores televisivos. Eles nunca vão fazer a obra de Deus como o seu pastor vai fazer. Preste atenção que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. Sou eu sim amante de pregadores televisivos. Sou eu amante de pregadores teológicos. Mas isso não é uma realidade para a igreja. Porque a igreja é o João, a Maria, a Ditinha. Está entendendo? Eles nunca vão fazer a obra de Deus. Pastores de seminário nunca vão fazer a obra de Deus aqui. Coma o que você tem que comer com eles, como eu aprendi. Coma o que você tem que comer. Mas nunca despreze a comunidade que você serve por causa disso. Tem muitos homens usados por Deus para nos instruir e trazer ao nosso conhecimento. Mas nunca se esqueça, a igreja é esta daqui. Ah, aqui não está bem, aqui a palavra não está bem, eu vou para outra igreja. Aí lá também a palavra não está bem, aí eu vou para outra igreja. A palavra não está bem, eu vou para outra igreja. A palavra não está bem, eu vou para outra igreja. Por quê? Porque ela não tem palavra. Lugar nenhum vai ter palavra como os pregadores televisivos. Pregadores televisivos não vivem esse ambiente que nós vivemos. Aprenda em nome de Jesus. Se você for ouvir as mensagens, ouça para ser edificado, como eu sou edificado pelos pregadores. Mas viva a sua comunidade, sirva a sua comunidade. E quando você estiver ouvindo uma palavra que seja simples, mas que saiu do altar de Deus, saia convicto de que aquela palavra que foi dita, assim diz o Senhor, está escrito, tem a mesma eficácia dos pregadores televisivos. Por quê? Porque quando Eli, presta atenção que eu vou lhe dizer, quando Eli despede Ana, ele não lança nenhuma palavra de bênção que veio da sua parte. Não, ele disse, tudo que você orou, que Deus te abençoe. Porque tenho a plena convicção de que tudo que Ana disse na sua oração estava no coração de Deus. E ele disse, vai para a sua casa, porque você vai voltar com o filho. Sabe o que eu quero dizer em nome de Jesus? A fé está mais no coração daquele que ouve do que aquele que prega. Tem pessoas que acabam o culto e falam assim, pastor, que culto, pastor? Que palavra, pastor? Essa palavra tocou a minha vida. Essa palavra abriu meu entendimento. Diferente de alguns, que culto gelado. Eu falo assim, meu Deus, que culto nós estávamos? Aprenda em nome de Jesus. Quando Ana foi para sua casa, no período de 1 ano, Ana já volta com o filho, apresentar ao Senhor. Aleluia. Olha só, mas é tão lindo saber que no capítulo 2, com 3 anos, Ana levando Samuel para o tabernáculo, sabendo que já tinha desmamado e queria deixar no tabernáculo. Olha só, ia deixar no tabernáculo com 3 anos, desmamado. Já estava entendendo, mamãe e papai. Olha só. Por 3 anos, Ana pôde segurar no seu colo uma criança, amamentar no seu seio, dizer que era filho, saber que a ira da sua competidora foi aplacada, e que agora ela estava carregando aquilo que ela orou muitos e muitos anos, sinônimo de muita lágrima, estava no seu colo e queria ser entregue no tabernáculo. A Bíblia diz que Ana entrega para Eli Samuel, para ser agora conduzido ao serviço a Deus. Coisa linda, meu Deus. Mensagem para o Dia das Mães.
consagre seu filho a Deus, entregue seu filho ao serviço para Deus. Está entendendo? Sabe o que é o mais lindo? Capítulo 2. A Bíblia diz que Deus deu a Ana 3 filhos e 2 filhas, além de Samuel. Ana era estéril. O primeiro filho foi o propósito, primogênito. Primogênito. Agora Ana não estava de mãos abanando, porque Deus não deixa ninguém de mãos abanando. Deus não deu nenhum filho enquanto Ana estava com Samuel. Pega essa revelação. Deus não deu nenhum filho enquanto Ana estava com Samuel nos braços. Deus só deu filhos a Ana depois que Samuel foi entregue. Será que Deus não está te lembrando daquilo que você tem que entregar a Ele antes de pedir outras coisas? Será que Deus não está esperando você primeiro entregar Samuel para depois requerer de Deus outras coisas? Será que você não tem nas suas mãos ainda o Samuel, aquilo que Deus já te deu, quando você disse, quando o Senhor lhe desse, entregaria a Deus? Não, se o Senhor me abençoar, eu vou trabalhar na tua obra. Não, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Não, se o Senhor me abençoar, eu vou estar tudo. Será que Deus não está te lembrando que antes de entregar coisas, primeiro você tem que entregar aquilo que você prometeu que entregaria a Ele? É sério? Meu Deus do céu! Aleluia! Enquanto Ana não entregou Samuel no tabernáculo, Deus não deu filhos a Ana. Mas depois que ela entregou Samuel no altar de Deus, Deus abriu o seu ventre para mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Não peça mais, se tudo aquilo que Ele já te deu, você não devolveu para Ele. Não peça mais. Primeiro entregue para o Senhor. O Senhor conhece o coração quebrantado e contrito e necessitado. E o Senhor está querendo, em nome do Senhor Jesus, ensinar muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Primeiro, enfrente tudo que você tiver que enfrentar e não saia do propósito. Segundo, tenha um coração quebrantado diante do Senhor que conhece todas as coisas. Terceiro, tenha um propósito, uma direção. O porquê é que você pede isso? Se você pede por propósito, entenda o que Deus vai dizer para você. Vai acontecer. Só que não esqueça de entregar aquilo que você recebeu da minha parte, para que mais coisas aconteçam na sua vida. E eu quero encerrar em nome de Jesus pedindo, Mateus, vem louvar o Senhor. Mateus e Gabi, né? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você entenda o que Deus está dizendo para nós nessa noite. Deus sabe do que você precisa. E Deus tem um propósito estabelecido na sua necessidade. Deus tem um propósito estabelecido na sua necessidade. Aquilo que te falta é aquilo que Deus precisa. Dentro de um entendimento sadio, amém? Deus não precisa de ninguém, de nada. Mas o que eu quero dizer é, a sua necessidade também é um propósito para Deus. E aquilo que te falta vai fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida no cenário que nós estamos vivendo. Deus quer ver você sendo instrumento usado para abençoar pessoas. Se você tem um dom, mas você não sai de casa, é lógico que estamos vivendo num tempo
em que está proibido isso. Mas olha só o que eu vou lhe dizer: se você tem um dom e não sai atrás de pessoas, de nada adianta seu dom. Se você tem uma necessidade de algo material, e este algo material não vai tocar pessoas, então não tem necessidade. O que você precisa neste momento é o que Deus tem de propósito para o ambiente que vivemos. Seja instrumento de Deus para essa geração. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero estar orando com você. E neste momento de oração que eu quero buscar ao Senhor junto com você, eu quero que você seja sincero com o Senhor. Sincero. Talvez Ele já te deu algo e você está negligenciando o chamado. Talvez Deus já fez para você e você está negligenciando. Talvez você está pedindo algo que não vai contribuir para o reino, para a vontade dEle. Até mesmo uma cura, contribui para um propósito. Talvez aquilo que você está pedindo ao Senhor não é agora. Você tem um propósito ainda, você tem um processo a percorrer ainda, para que quando Ele te der, isso não venha roubar você de Deus. Tudo isso Deus falou conosco hoje, mas você tem uma palavra que você pode orar. Senhor, eu quero cumprir o Teu propósito nesta terra. Eu quero cumprir o Teu propósito nessa vida. E ninguém melhor do que você para saber aonde você se encaixa no propósito que Ele tem para trazer luz no meio das trevas. Ele sabe qual é o seu talento, o seu dom. Ele sabe qual é a sua estatura perante os homens na sociedade. Ele sabe. Ele sabe o quanto você é útil para a casa de Deus. A casa de Deus precisa de você. Eu estou aqui hoje na pandemia, mas tem 4 pessoas que estão comigo. Ninguém pode estar na igreja. Olha só, ninguém pode estar na igreja, mas 4 pessoas essenciais. Nós podemos trazer 5 pessoas para a igreja. Olha só, eu e mais 4 pessoas para esse momento são essenciais, que é a equipe de vídeo e de áudio. Deus sabe o quanto você é importante para a casa dele. Pessoas que trabalham no reino, trabalham na casa de Deus, trabalham nas casas evangelizando, que trabalham nos hospitais. Projeto ID, que nós queremos voltar, acabando essa pandemia, nós queremos voltar com o Projeto ID. Pessoas que são essenciais na casa de Deus, na oração, no serviço com as irmãs, com os adolescentes, crianças, nos cuidados com este ambiente, na limpeza. Olha só, tem muitos lugares na casa de Deus que Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para você em muitos lugares na casa de Deus. E nós podemos ver que Ana, enquanto ela não entendeu um propósito de servir pessoas, Deus não abriu o ventre dela. Deus não fez com que ela tivesse filhos. Existem coisas na casa de Deus, no reino de Deus, que transcende esta casa, que toca pessoas pelo lado de fora, que não vai ser outra pessoa, vai ser você. E enquanto você não entender isso, muitas coisas na sua vida serão bloqueadas. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus não quer fazer, é porque você não entendeu o quanto você é importante para o reino, o quanto você é importante para gerar no reino. A tua necessidade não é salvação de ente querido, não. A tua necessidade não é dinheiro, não é cura. A tua necessidade é de você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. E nessa noite você pode dar um sim para Deus, através dessa oração. Você pode dar um sim para Deus.
dizendo: sim, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito nesta terra, eu quero cumprir o teu propósito nessa vida, por isso eu quero me entregar ao Senhor. Ouvindo essa mensagem, eu quero me entregar ao Senhor. Talvez outras pessoas vão dizer assim: Senhor, ouvindo esta mensagem, eu quero trabalhar no reino, eu quero gerar frutos no reino. Talvez você ouvindo essa mensagem, você vai dizer assim: Senhor, eu quero contribuir no reino. Tudo na nossa vida nós temos um papel importante neste cenário que nós estamos vivendo. Se você entrega a sua vida ao Senhor, você desfruta da salvação e da alegria e da paz que Deus pode lhe proporcionar. Se você cumpre o propósito dele, você vê nas suas mãos aquilo que você pediu há muito tempo. E se você quer fazer com que o reino de Deus avance, Deus vai te abrir muitas portas. Tudo o que nós precisamos advém da nossa salvação e do nosso coração quebrantado e contrito diante do Senhor, que quer cumprir um propósito do Senhor. Eu sei que você está aí do outro lado dizendo assim: como que eu posso fazer? A igreja hoje está fechada, vai passar alguns dias fechada, mas você é a igreja onde você trabalha, onde você habita, você é a igreja, e Deus quer cumprir um propósito na sua vida. Você quer entregar a sua vida ao Senhor? Eu quero orar junto com você que nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor. Tem? Você que está dizendo assim: eu não aguento mais viver desse jeito, eu quero mudança na minha vida, eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero pedir a você, curve a sua cabeça, repita comigo essa oração: Senhor Deus, nesta noite eu me entrego ao Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, para que nunca seja apagado. Me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Seja perdoado, curado e salvo em nome de Jesus. Você que nessa noite entendeu o propósito de Deus e sabe que você é muito mais do que isso que você é nas suas pedanças. Deus não quer te dar apenas isso que você está pedindo, Deus quer te dar muito mais. Deus quer fazer com que a sua vida seja muito mais do que isso que você é. Você não é só isso. O projeto de Deus para a sua vida não é só isso. Eu posso lhe garantir, não é só isso. Deus tem muito mais para você. Você quer cumprir este propósito na sua vida? Ore comigo nesse momento. Senhor, esta pessoa, Pai, que está orando comigo, o Senhor conhece muito bem. O Senhor provou isso para nós nessa noite. O Senhor entrou, Senhor, no quarto de Ana, todos os dias que ela estava com o joelho dobrado, chorando, pedindo ao Senhor a sua necessidade, que o Senhor suprisse a necessidade dela. E muito mais do que suprir a necessidade de Ana, o Senhor queria alguém para suceder o sacerdote Eli, para ser juiz de Israel. Pai, esta pessoa que está orando comigo, Senhor, está pedindo apenas uma cura, uma salvação de um ente querido, uma porta aberta, está querendo uma bênção, Senhor, financeira, física. Mas eu sei, Pai, que esta necessidade da tua filha, do teu filho, é apenas, Senhor, o momento que o Senhor está permitindo para que esta pessoa entenda o que o Senhor realmente quer. Senhor, em nome de Jesus, assim como no tempo oportuno de Ana, Senhor, o Senhor visitou e o Senhor gerou no ventre de Ana o filho, Pai, e Samuel veio e foi um dos maiores homens dentro das escrituras sagradas. E é isso que o Senhor faz mesmo, Senhor. O Senhor muitas vezes permite nós passarmos um tempo de sequidão, esterilidade, para mostrar, Senhor, que aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas é necessário para muitas pessoas serem abençoadas. Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa que ora comigo, Senhor, seja tocada pelo Senhor para a glória do teu nome. Amém. Neste momento também tem na tela, tem o número da nossa conta, tem um QR Code, o número da conta. Nós estamos aqui em nome de Jesus pedindo a você neste tempo de pandemia que nos ajude com a sua oferta, seu dízimo. Você que quer abençoar a casa de Deus, está em um número. Que Deus abençoe e prospere a sua vida em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor, esta pessoa que colocou no seu coração em abençoar a tua obra,
para que a tua obra não pare, mas ela avance. Abençoe, Pai querido, a obra das mãos desta pessoa, e que tudo que o Senhor, ó Deus, der para esta pessoa, ela vai te abençoar e abençoar o reino. Senhor, em nome de Jesus, abençoe, Pai querido, as mãos desta pessoa, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus.